Nunca imaginei que aos 72 anos estaria me escondendo no meu próprio quarto, tremendo de choque, segurando o celular do meu filho Rafael que ele tinha esquecido na mesa da sala. A mensagem que li me atingiu como um raio. Tranquila, meu amor. Eu meto a velha na casa de repouso. Assim ficamos com a casa livre e também com o dinheiro dela. Sentei na beira da cama, sentindo que o mundo desabava ao meu redor. Era uma conversa entre Rafael e Patrícia, minha nora, planejando friamente meu futuro, como se eu fosse um móvel velho que precisava ser descartado. 4 anos depois da partida do meu querido esposo Paulo, tinha aberto minha casa e meu coração para eles, acreditando que estava ajudando minha família. Rafael estava há meses sem conseguir um emprego fixo e eu, sem duvidar, ofereci minha casa para que pudessem se restabelecer. Que tola fui ao pensar que a gratidão ainda existia neste mundo. As lágrimas rolaram pelo meu rosto enquanto lembrava de todos os sacrifícios que tinha feito. Trabalhei 40 anos como professora na Escola Estadual Dom Pedro II, em Campo Grande. Eduquei gerações inteiras. Criei Rafael praticamente sozinha durante os últimos anos de Paulo, quando ele estava doente e não podia trabalhar, sempre colocando a família em primeiro lugar. Agora descobria que meu próprio filho me via apenas como um obstáculo entre ele e meus bens. O barulho da porta de entrada me trouxe de volta à realidade. Estavam chegando e eu precisaria fingir que nada tinha acontecido. Mas uma coisa sabia com certeza. Algo dentro de mim tinha mudado para sempre naquele momento, e eles não tinham nem a menor ideia do que estava por vir. Durante anos, desde que Paulo faleceu, tinha me acostumado à rotina silenciosa da minha casa no bairro Amambaí, uma casa que compramos juntos depois de décadas de economia, onde criamos Rafael, onde construímos nossos sonhos. Cada canto guardava memórias preciosas. A cozinha onde Paulo me ajudava a preparar a rabanada no Natal, a sala onde Rafael dava seus primeiros passos, o jardim onde plantamos juntos as rosas amarelas que ainda florescem cada primavera. Quando Rafael chegou com Patrícia e meu neto Diogo, há 8 meses me dizendo que tinham perdido o apartamento no bairro Lourdes por problemas econômicos, não hesitei nem um segundo em abrir as portas. Mãe, vai ser só por uns meses até eu me estabilizar. Ele disse com lágrimas nos olhos. Te juro que assim que conseguir emprego a gente vai embora e te deixa em paz. Que irônico que ele tenha usado exatamente essas palavras. Te deixa em paz. Os primeiros dias foram difíceis para todos. A casa, que durante 4 anos tinha sido meu refúgio silencioso, de repente se encheu de vozes, de televisão no volume máximo, de música que eu não entendia. Patrícia reorganizou toda a minha cozinha para que ficasse mais funcional. Diogo ocupou o quarto de hóspedes que eu tinha transformado no meu pequeno ateliê de costura, e Rafael se instalou no quarto principal, argumentando que precisava de espaço para suas entrevistas de emprego por videochamada. No começo, tentei me adaptar. Afinal, eram minha família e uma mãe sempre encontra um jeito de fazer espaço para os filhos. Deixei que Patrícia mudasse os móveis de lugar, que colocasse suas próprias cortinas, que enchesse a despensa com produtos que eu nunca tinha comprado. Aceitei que Diogo colocasse seu funk em volumes que machucavam meus ouvidos. Me resignei a que Rafael monopolizasse a televisão da sala com seus noticiários e programas esportivos que não me interessavam nem um pouco. Mas o que mais me doía era a forma como me tratavam, não como a dona da casa que os tinha recebido generosamente, mas como uma convidada que atrapalhava no próprio lar. Patrícia me falava com aquela paciência exagerada que se usa com crianças pequenas. Dona Helena, melhor a senhora ir descansar. Eu cuido da cozinha. Dona Helena, não se preocupe em limpar. A senhora já está muito idosa para essas coisas. Dona Helena, não acha que já é hora de tomar seus remédios? Rafael, por sua vez, tinha desenvolvido um costume ainda mais doloroso. Me ignorava completamente. Chegava de suas supostas entrevistas de emprego, se servia da comida que eu tinha preparado, sentava na frente da televisão e agia como se eu fosse invisível. Quando tentava perguntar sobre seu dia, me respondia com monossílabos. Quando tentava conversar sobre as notícias do bairro ou sobre alguma lembrança do pai dele, me interrompia dizendo que estava muito cansado para conversas,
Mas antes de continuar, verifique se você já está inscrito no canal e conte nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. A situação econômica também começou a me preocupar. Rafael tinha prometido contribuir com os gastos da casa assim que encontrasse trabalho, mas os meses passavam e não só não colaborava com nada, como os gastos tinham triplicado. A conta de luz disparou pelo uso constante do ar-condicionado em todos os quartos. O gás acabava toda semana pelos banhos eternos de Patrícia e Diogo. A despensa esvaziava em dias pelos caprichos constantes da minha nora, que tinha gostos caros e específicos. Quando tentei falar do assunto com delicadeza, Patrícia ficou muito brava. Dona Helena, não é justo que a senhora cobre da gente por morar aqui quando somos família. Além disso, a senhora mora sozinha. Esses gastos a senhora teria de qualquer jeito. Rafael apoiou completamente sua esposa. Mãe, não exagera. Quando eu era criança, você nunca me cobrou pela comida ou pela luz. Era impossível fazer eles entenderem que a situação era completamente diferente. Mas o que realmente começou a me quebrar por dentro foram os pequenos desrespeitos cotidianos. Patrícia tinha começado a receber as amigas dela na minha sala, falando de mim como se eu não estivesse presente. Coitada da Dona Helena, já está ficando muito esquecida. Ontem colocou sal no café no lugar de açúcar. Ah, é que nessa idade já não podem viver sozinhas. Precisam de supervisão constante. As amigas dela me olhavam com aquela pena falsa que se reserva para os idosos que atrapalham. Rafael tinha desenvolvido o hábito de responder por mim quando alguém me fazia perguntas diretas. Se o açougueiro da esquina me perguntava como eu estava, Rafael se adiantava. Minha mãe está muito bem, mas já sabe como são as pessoas mais velhas. Às vezes se confundem um pouco. A gota que transbordou o copo chegou há 2 semanas. Patrícia tinha organizado uma reunião do comitê de pais da escola do Diogo na minha sala sem me consultar. Eu tinha planejado uma tarde tranquila, vendo minhas novelas, quando, de repente, chegaram 8 senhoras desconhecidas invadindo meu espaço. Quando tentei me retirar para o meu quarto para dar privacidade, Patrícia me impediu. Não, Dona Helena, fique. No fim das contas, essa também é reunião familiar. Durante toda a reunião, essas mulheres falaram de mim em terceira pessoa, como se eu fosse surda ou burra. A senhora não tem outros filhos que possam ajudar? Já pensaram numa cuidadora? Minha sogra também está ficando muito difícil, mas encontramos uma casa de repouso linda na Zona Sul. Patrícia participava ativamente da conversa. É que é muito difícil cuidar de uma pessoa idosa. Requer muita paciência e dedicação. Rafael assentia gravemente, como se falar do meu futuro fosse uma carga pesadíssima que ele estava suportando heroicamente. Aquela noite chorei até adormecer. Pela primeira vez em meses, permiti que minhas lágrimas fluíssem livremente. Chorei por Paulo, que nunca teria permitido que me tratassem assim. Chorei pela mãe que tinha sido sempre abnegada, sempre disposta a se sacrificar pelo bem-estar do filho. Chorei pela mulher forte e independente que tinha sido durante décadas e que agora era tratada como uma carga inútil. Mas foi nesta manhã quando tudo mudou definitivamente. Rafael tinha se levantado cedo para mais uma de suas entrevistas de emprego e, na pressa, tinha esquecido o celular na mesa da sala. O aparelho tocou várias vezes enquanto eu tomava café sozinha, como tinha sido meu costume durante os últimos meses. No começo tentei ignorar, mas as mensagens continuavam chegando com aquela insistência que sugere urgência. Quando vi que tinha mais de 10 mensagens sem ler, decidi levar o celular para o quarto dele. Patrícia ainda estava dormindo, nunca se levantava antes das 11 horas, e Diogo tinha saído muito cedo para o colégio. Enquanto subia as escadas com o telefone na mão, a tela se iluminou automaticamente, mostrando a conversa mais recente. Já falou com o pessoal da casa de repouso? Era a mensagem que encabeçava a lista. Meu coração parou. Com dedos trêmulos, abri a conversa completa entre Rafael e Patrícia da noite anterior. Patrícia, já falou com o pessoal da casa de repouso na Zona Sul que sua mãe recomendou? Rafael respondeu. Sim, fui ver ontem.
Está perfeito. Tem jardins, enfermeiras 24 horas, atividades para manter ela entretida. Patrícia perguntou: e o preço? Rafael disse: R$ 4.500 por mês. Com o dinheiro da aposentadoria dela e um pouco das economias que ela deve ter, se paga sozinho. Li as mensagens 3 vezes antes que meu cérebro pudesse processar completamente. Não era só que queriam se livrar de mim. Tinham estado planejando isso durante semanas, pesquisando opções, calculando custos, organizando meu futuro sem me incluir em absolutamente nenhuma decisão. E o pior de tudo, falavam das minhas economias e do meu dinheiro como se já fosse deles. Sentei no primeiro degrau que encontrei, sentindo que as pernas não me respondiam. 48 anos de casamento, 72 anos de vida, 4 décadas de trabalho honesto. E assim era como terminava minha história, sendo descartada pelo meu próprio sangue como um móvel velho que já não servia. Os dias seguintes foram uma revelação dolorosa, mas necessária. Com a verdade ardendo no meu peito como uma brasa silenciosa, comecei a observar cada gesto, cada palavra, cada olhar de Rafael e Patrícia com uma claridade que jamais tinha tido. A primeira sinal chegou naquela mesma tarde, quando Patrícia voltou da sua sessão de manicure, paga, é claro, com o dinheiro que eu dava para os gastos urgentes da casa. Me encontrou preparando o almoço na cozinha e me falou com aquela voz doce e preocupada que agora reconhecia como completamente falsa. Dona Helena, está se sentindo bem? Estou vendo a senhora meio distraída hoje. Estou perfeitamente, Patrícia. Só pensando em algumas coisas. É que às vezes as pessoas da sua idade ficam meio melancólicas, sem motivo aparente. Minha mãe diz que é normal, que é parte do processo de envelhecimento. Ali estava de novo. Aquela maneira sutil de plantar em mim a ideia de que minha idade era sinônimo de confusão mental. Antes, essas palavras teriam me feito duvidar de mim mesma, teriam me enchido de insegurança. Agora as reconhecia como o que realmente eram, a preparação do terreno para justificar o plano deles. Sua mãe deve saber muito desses assuntos. Respondi com um sorriso que esperava parecer inocente. Ela também cuida de pessoas idosas. Bom, não exatamente, mas pesquisou muito sobre o assunto. Ela diz que existem lugares especializados muito bons, onde as pessoas mais velhas podem ter melhor qualidade de vida. Que interessante. E esses lugares são caros? De jeito nenhum, Dona Helena. Na verdade, muitas vezes saem mais baratos do que manter uma casa grande como essa. Além disso, as pessoas idosas precisam de companhia especializada, atividades adequadas para a idade delas, cuidados médicos constantes. Cada palavra era mais uma peça do quebra-cabeça que já tinha começado a montar na minha mente. Não era coincidência que Patrícia estivesse semeando essas ideias justo agora. Era parte de uma campanha cuidadosamente orquestrada para me convencer de que uma casa de repouso era a melhor opção para todos, principalmente para eles. Aquela noite, durante o jantar, observei minha família com olhos completamente novos. Rafael comia em silêncio, checando constantemente o celular com aquele sorriso satisfeito de quem acha que seus planos vão de vento em popa. Diogo mastigava com fones de ouvido, completamente alheio a qualquer conversa familiar. Patrícia falava animadamente sobre as novelas da tarde, mas eu notava como os olhos dela me estudavam constantemente, como se buscasse sinais de deterioração mental que pudesse relatar mais tarde. Diogo, tire os fones durante o jantar. Pedi com voz firme. Meu neto me olhou como se eu tivesse dito algo completamente absurdo. Por quê, vó? Não estou incomodando ninguém. Porque estamos jantando em família e eu gostaria de conversar com você. Patrícia se adiantou imediatamente. Dona Helena, deixa ele. Os jovens de hoje são assim. Não adianta pressionar. Não estou pressionando. Estou pedindo um mínimo de cortesia na minha mesa. Rafael levantou a vista do telefone, claramente incomodado pela interrupção. Mãe, não faz drama por bobeira. O Diogo está comendo. Isso é o importante. Não é bobeira para mim que meu neto não consiga se desconectar da música dele nem durante o jantar. Ah, Dona Helena, suspirou Patrícia. É que a senhora não entende como são os meninos de hoje.
Eles são diferentes dos da sua época. Ali estava de novo. Aquele lembrete constante de que eu pertencia a outra época, de que minhas opiniões estavam desatualizadas, de que minha perspectiva já não tinha validade no mundo moderno. Você tem razão, Patrícia. Sou de outra época, uma época em que se respeitava os mais velhos e se valorizava a convivência familiar. Rafael soltou uma risadinha sarcástica. Mãe, não dramatiza. Ninguém está te desrespeitando. Ah, não? Então me explica por que meu neto não pode tirar os fones quando a avó dele fala. Porque não é para tanto. São coisas de gerações diferentes. Já entendi. E que outras coisas são de gerações diferentes, Rafael? O fato de que ninguém me consulta antes de mudar a decoração da minha casa, que Patrícia convida as amigas dela sem me perguntar, que vocês tomam decisões sobre minha vida como se eu fosse uma criança pequena. O silêncio que seguiu minhas palavras era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Rafael e Patrícia trocaram um olhar rápido, aquele olhar cúmplice que agora eu sabia que significava a velha está ficando difícil. Helena, disse Rafael usando meu nome no lugar de mãe. Ninguém está tomando decisões sobre sua vida. Só estamos tentando fazer a convivência mais fácil para todos. Mais fácil para todos ou mais fácil para vocês? Patrícia limpou a garganta. Dona Helena, acho que a senhora está interpretando mal as coisas. Nós amamos muito a senhora e só queremos o melhor para você. E vocês acham que sabem melhor do que eu o que é melhor para mim? É que às vezes as pessoas mais velhas não percebem certas coisas, interveio Diogo, tirando finalmente um fone, mas com cara de total aborrecimento. Minha professora de psicologia diz que é normal os avózinhos ficarem meio paranoicos. A palavra paranoicos caiu nos meus ouvidos como um tapa gelado. Ali estava, pronunciada pelo meu próprio neto, a semente da dúvida sobre minha estabilidade mental. Não era coincidência. Alguém tinha colocado essa ideia na cabeça dele. Naquela noite, depois que todos tinham ido dormir, desci para a cozinha para beber água e me deparei com uma surpresa. Rafael e Patrícia estavam na sala sussurrando com urgência. Me escondi atrás da porta que conecta a cozinha com a sala de jantar e pude ouvir fragmentos da conversa deles. Não está funcionando. Ela está ficando mais desconfiada a cada dia. Talvez devêssemos acelerar o processo. Está louca? Se a pressionarmos muito, vai perceber tudo. Mas também não podemos esperar eternamente. Minha mãe diz que a Helena não entende a situação. A Helena não é como outras velhas. Ela é mais esperta do que pensávamos. Então, o que você sugere? Precisamos ser mais sutis, mais pacientes, ganhar a confiança dela completamente antes de fazer o movimento final. E enquanto isso, o quê? Essa casa está no nome dela. Se acontecer alguma coisa com ela, não vai acontecer nada. Só precisamos que ela assine uns papéis para que eu tenha poder legal sobre as decisões médicas e financeiras dela. E como vai convencê-la disso? Vou dizer que é por precaução, que caso ela fique doente, eu possa tomar decisões rápidas sem complicações legais. Acha que ela vai aceitar? Se apresentarmos bem, sim. A chave é fazer ela sentir que é ideia dela, que é uma decisão inteligente da parte dela. Meu coração batia tão forte que temi que pudessem ouvir da sala. Não só planejavam me colocar numa casa de repouso, queriam que eu desse poder legal sobre minha vida antes de fazer isso. Era muito pior do que tinha imaginado. A decisão chegou com a claridade de um amanhecer depois da tempestade mais escura. Era segunda-feira de manhã quando Rafael saiu cedo e Patrícia foi para o mercado com Diogo. Pela primeira vez em meses, tinha a casa completamente para mim. Me dirigi ao telefone da sala e disquei o número que tinha guardado na minha mente durante dias. Dona Vera, minha vizinha de toda a vida, atendeu no segundo toque. Helena, que bom ouvir você. Como está, querida? Vera, preciso te perguntar algo muito importante. Lembra do advogado que te ajudou quando você teve problemas com a herança da sua irmã? Claro, o Dr. Júnior. Por quê? Tem algum problema legal? Digamos que quero estar preparada para qualquer eventualidade. Pode me dar o telefone dele? Suas palavras me emocionaram profundamente. Durante meses tinha me sentido invisível.
Saber que pelo menos uma pessoa tinha notado minha situação me deu forças para continuar. Vera, você tem razão. Preciso da sua ajuda. Preciso que seja testemunha hoje, às 4 da tarde, de uma conversa que vou ter. Claro que sim. Sempre pôde contar comigo, Helena. Sempre. Depois de desligar, liguei imediatamente para o Dr. Júnior. A secretária dele me deu o horário para aquela mesma tarde, às 2 horas. O escritório ficava no centro de Campo Grande. O advogado era um homem de uns 50 anos com cabelo grisalho e um sorriso gentil. Senhora Helena, Dona Vera falou maravilhas da senhora. Me diga, em que posso ajudar? Doutor, preciso proteger meus bens da minha própria família. Durante a hora seguinte, relatei tudo desde o começo. A mensagem no celular de Rafael, as conversas que tinha escutado, as tentativas de manipulação. Senhora Helena, o que a senhora me descreve é um caso clássico de abuso financeiro contra pessoas idosas por parte de familiares. Infelizmente, é mais comum do que as pessoas pensam. Que opções eu tenho? Podemos redigir um testamento que especifique claramente o destino dos seus bens, estabelecer um fideicomisso que proteja seu patrimônio e preparar procurações muito específicas que deem à senhora o controle absoluto. Quanto tempo o senhor precisa para preparar tudo isso? Se for urgente, posso ter os documentos prontos para amanhã, mas preciso que a senhora venha com 2 testemunhas que não sejam familiares seus. Perfeito. Posso trazer minha vizinha e talvez outro vizinho. De volta para casa, parei no banco onde tinha gerenciado minhas contas durante mais de 20 anos. Expliquei a situação para a gerente, a senhora Aline. Dona Helena, que situação terrível. O que precisa que façamos? Quero abrir uma conta nova numa agência diferente e transferir a maior parte das minhas economias para lá. Também quero mudar os beneficiários de todas as minhas contas existentes. Seu filho tem acesso a alguma das suas contas atuais? Não diretamente, mas ele conhece todos os números das minhas contas porque tem me ajudado com alguns pagamentos. Então, definitivamente é boa ideia fazer essas mudanças. E senhora Aline, preciso que isso se mantenha completamente confidencial. É claro, dona Helena. Entendo perfeitamente. Cheguei em casa às 3h30. Patrícia estava na cozinha preparando o almoço. Patrícia, pode me fazer um favor? Minha vizinha Vera vai vir por volta das 4 para conversar comigo. Você se importaria de nos dar um pouco de privacidade? De jeito nenhum. Posso buscar o Diogo na escola e talvez passar no supermercado. Às 4 em ponto, Vera tocou a campainha. Recebi ela com o abraço mais sincero que tinha dado em meses. Relatei toda a história desde o começo. Vera escutava com uma indignação crescente. Não posso acreditar. Seu próprio filho, Helena. Isso é horrível. Eu sei, mas já não sou uma vítima. Vera, tenho um plano. Preciso que seja testemunha quando eles voltarem. Vou confrontá-los diretamente e preciso que alguém escute tudo. Patrícia voltou com Diogo às 5h30. Rafael chegou pouco depois de excelente humor. Rafael, Patrícia, podem sentar um momento? Preciso falar com vocês sobre algo importante. Eles se acomodaram no sofá da sala com aquela atitude relaxada de quem acha que tem tudo sob controle. Rafael, quero que me explique uma coisa. Hoje de manhã você me disse que foi para uma entrevista de emprego. Pode me contar exatamente onde foi essa entrevista? Pois foi numa empresa de logística. Como se chama a empresa? Transportes Pantanal. Que estranho, porque liguei para Transportes Pantanal há 1 hora e me disseram que não tiveram nenhuma entrevista programada para hoje. O silêncio que seguiu era tão pesado que podia ser sentido fisicamente. Patrícia interveio rapidamente. Dona Helena, por que está interrogando o Rafael como se ele fosse um criminoso? Porque quero entender exatamente o que vocês têm feito pelas minhas costas durante esses meses. Tirei uma folha de papel da minha bolsa. Esse é o orçamento da casa de repouso da Zona Sul. A mesma casa de repouso que você visitou semana passada, Rafael. A cara de choque dos dois foi melhor que qualquer confissão. Li suas mensagens, Rafael. Sei exatamente o que estão planejando. O choque nos rostos deles se transformou imediatamente em pânico.
Tranquila, amor. Eu meto a velha na casa de repouso. Assim ficamos com a casa livre e também com o dinheiro dela. Te soa familiar? Patrícia se levantou como uma mola. A senhora mexeu nos nossos celulares. Isso é violação da nossa privacidade. Vocês violaram minha vida inteira, gritei com toda a força dos meus pulmões. Tem me manipulado, mentido, planejando o meu futuro pelas minhas costas, como se eu fosse uma criança burra. Vera limpou a garganta da cadeira dela. Me desculpem que interfira, mas acho importante que saibam que tudo o que foi dito aqui foi escutado por uma testemunha imparcial. Rafael tentou um último argumento desesperado. Mãe, isso está saindo do controle. Podemos discutir tudo isso em família sem precisar envolver estranhos. Estranhos. Vera é mais família para mim do que vocês demonstraram ser. Patrícia pegou Diogo pelo braço. Vamos embora. Essa conversa já não é produtiva. Perfeito, porque tenho uma surpresa para vocês. Tirei da bolsa os documentos que tinha preparado com o Dr. Júnior aquela tarde. Essa é uma notificação legal que dá 30 dias para vocês desocuparem minha propriedade. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até Vera parecia surpresa com minha decisão tão drástica. Você está nos expulsando? A voz de Rafael era apenas um sussurro. Estou liberando vocês da carga que represento. Não era isso que vocês queriam? Patrícia começou a chorar, mas suas lágrimas me pareceram tão falsas como tudo mais. Os deixei ali parados, recolhendo os pedaços do plano destruído deles enquanto Vera e eu subíamos para o meu quarto. Pela primeira vez em meses, me sentia completamente livre. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade que me encheu de uma energia que não tinha sentido em anos. Depois que Rafael, Patrícia e Diogo saíram da minha casa com suas malas e suas caras de derrota total, a tranquilidade voltou como uma brisa fresca. Vera ficou comigo aquela primeira noite, insistindo que eu não devia estar sozinha. Preparamos chá de camomila na cozinha e conversamos até muito tarde. Helena, estou tão orgulhosa de você. Durante meses te vi sofrer em silêncio. A forma como você lidou com toda a situação hoje foi incrível. É curioso, Vera. Durante meses me senti como se estivesse perdendo a mulher que tinha sido a vida toda. Agora entendo que não era a idade, era a manipulação. Acha que eles vão voltar? Não sei, mas se voltarem, já não será porque têm poder sobre mim. No dia seguinte, cumpri minha consulta no banco para completar todas as transferências de dinheiro. A senhora Aline me recebeu com um sorriso. Dona Helena, como se sente depois de tomar todas essas decisões? Me sinto como se tivesse recuperado minha vida. Enquanto voltava para casa, parei na floreria da esquina. Dona Rosa me ajudou a escolher um buquê lindo de rosas amarelas, as favoritas de Paulo. Quando cheguei em casa, o silêncio me recebeu como um abraço quente. Não tinha televisão no volume máximo, não tinha música de funk, não tinha vozes discutindo na cozinha. Só o silêncio dourado do meu próprio espaço recuperado. Pela primeira vez em meses, liguei a televisão no canal que eu queria ver, no volume que me parecia confortável. O telefone tocou às 3 da tarde. Era Rafael. Mãe, podemos conversar? Estamos na casa da mãe da Patrícia. Ela está nos recebendo temporariamente, mas precisamos falar sobre a situação. O que você quer falar? Sobre o despejo. Mãe, 30 dias não é tempo suficiente para encontrar um lugar para morar. Rafael, vocês passaram meses planejando me colocar numa casa de repouso. Certamente em todo esse tempo também consideraram onde iam morar. Mãe, sei que cometemos erros. Erros, Rafael? Vocês planejaram me roubar a vida. Isso não é um erro, é uma traição deliberada. A voz de Rafael se quebrou um pouco. O que temos que fazer para consertar isso? Rafael, há coisas que não se podem consertar. O perdão não significa voltar a como eram as coisas antes. Aquela noite, enquanto preparava o jantar só para mim, recebi uma ligação inesperada. Era Diogo. Vó, posso ir te ver? Onde você está? Na esquina da sua casa. Meus pais não sabem que estou aqui.
Vem, meu filho. Diogo chegou poucos minutos depois com cara de ter estado chorando. Recebi ele com um abraço forte. Quero me desculpar com você. Quero que você saiba que eu sabia que o que estávamos fazendo estava errado. A confissão dele me surpreendeu. Quando meus pais me disseram para te fazer aquelas perguntas sobre casas de repouso, eu sabia que estava errado. Por que não me disse nada? Porque tinha medo de que meus pais ficassem bravos comigo. Sentei ao lado dele. Diogo, você tem 18 anos. É normal que não soubesse como lidar com uma situação tão complicada. Acha que meus pais podem mudar? Não sei, meu filho. Espero que sim. Por você mais do que por mim. E se não mudarem? Então você terá que decidir que tipo de homem quer ser. Eu quero ser melhor. Então será melhor. Mas isso significa que às vezes terá que tomar decisões difíceis. Vó, posso continuar te visitando mesmo que meus pais não queiram? Meu filho, sempre será bem-vindo na minha casa. Já tem problemas. Desde ontem estão discutindo constantemente. Os dois me culpam por ter te defendido. Sinto muito, Diogo. Não queria que você sofresse as consequências. Não é sua culpa, vó. O que vai fazer com a faculdade? Meus pais disseram que talvez tenhamos que nos mudar para outra cidade. E você, o que quer fazer? Quero ficar aqui. Quero terminar o colégio e depois estudar na Universidade Federal. E se eu te ajudasse? Diogo levantou a cabeça bruscamente. O que quer dizer? Quero dizer que se você quer ficar em Campo Grande para terminar seus estudos, pode morar aqui comigo. Sério? Completamente sério, mas com condições. Quais? Primeira, teria que demonstrar que está realmente comprometido com seus estudos. Segunda, teria que contribuir com as tarefas da casa. Terceira, teria que respeitar minhas regras. E quarta, teria que ser completamente honesto comigo. Aceito todas as condições. Não responde tão rápido. Pensa bem. Morar comigo significaria desafiar seus pais. Já pensei, vó. Quero ficar. Está bem, mas quero que você fale com eles primeiro. Que explique sua decisão e dê a oportunidade deles responderem. No dia seguinte de manhã, o telefone tocou cedo. Era Diogo, e a voz dele soava trêmula. Vó, falei com meus pais. Como foi? Mal. Muito mal. Ficaram muito bravos quando disse que queria ficar com você. O que te disseram? Que você está me manipulando, que está usando o dinheiro para comprar minha lealdade. E você, o que respondeu? Disse que não era verdade, que você nunca me prometeu dinheiro, que simplesmente me ofereceu um lugar para morar. E como reagiram? Minha mãe começou a chorar e disse que eu estava abandonando ela. Meu pai disse que se eu ficasse com você, não voltasse a procurar eles nunca. Diogo, isso é muito duro. Tem certeza de que quer fazer isso? Sim, vó, mas estou com medo. É normal ter medo. Quando quer se mudar? Posso ir hoje à tarde. Aquela tarde, enquanto Diogo arrumava suas coisas no quarto, refleti sobre as voltas inesperadas que minha vida tinha dado. Uma semana antes era uma mulher mais velha sendo manipulada pela própria família. Agora, era uma mulher independente que tinha recuperado sua dignidade. Vó, me disse Diogo enquanto jantávamos juntos. Obrigado por me dar essa oportunidade. Obrigado a você por me lembrar que ainda há bondade no mundo. Acha que meus pais vão mudar de opinião? Não sei, meu filho, mas se mudarem, será porque realmente querem ter uma relação honesta com você. Diogo, às vezes na vida tem que escolher entre ser confortável e ser honesto. Você escolheu ser honesto. Isso sempre é o certo. Aquela noite fui dormir me sentindo estranhamente esperançosa. 6 meses depois daquele dia que mudou minha vida para sempre. Acordo cada manhã com uma sensação que tinha esquecido por completo. A paz. A verdadeira paz que vem de saber que você está exatamente onde precisa estar, sendo exatamente quem é, sem máscaras nem desculpas. Minha rotina matinal virou um ritual sagrado. Levanto às 6, preparo o café na cozinha que volta a cheirar a canela e baunilha, não aos perfumes artificiais que Patrícia comprava. Sento na mesa da sala de jantar onde Paulo e eu tomávamos café durante 40 anos e observo como o sol entra pela janela que dá para o jardim, iluminando as rosas que voltei a cuidar com minhas próprias mãos.
Diogo desce às 7, sempre pontual, sempre com um sorriso genuíno que me lembra que ainda existe bondade neste mundo. Tomamos café juntos enquanto ele me conta sobre suas aulas no colégio, sobre seus planos para a faculdade, sobre os livros que está lendo. É uma conversa real, não a troca forçada e superficial que costumava ter com Rafael e Patrícia. Vó, sabe o que aprendi ontem na minha aula de filosofia? Me diz, meu filho, que a dignidade não é algo que os outros podem te dar ou tirar. É algo que você já tem e que só você pode decidir defender ou entregar. As palavras dele chegam direto no meu coração. Esse menino de 18 anos entende coisas que o pai dele, aos 45, nunca compreendeu. E você, o que acha dessa ideia? Que explica perfeitamente o que aconteceu com você. Meus pais acharam que podiam tirar sua dignidade, mas se enganaram. Você nunca perdeu. Só deixou de defender por um tempo. Você é muito sábio para a sua idade, Diogo. Aprendi com a melhor professora. Os finais de semana são especialmente preciosos. Diogo e eu desenvolvemos nossas próprias tradições. Nos sábados de manhã, vamos juntos ao Mercado Central, onde comecei a conhecer os comerciantes de novo, onde posso escolher minhas próprias frutas e verduras sem que ninguém me diga que estou gastando demais ou comprando coisas desnecessárias. Nos domingos depois que Diogo vai para a missa, uma decisão completamente dele que respeito profundamente, eu fico em casa organizando as fotografias que tinha guardado durante meses para evitar as críticas de Patrícia sobre viver no passado. Agora entendo que lembrar não é viver no passado, é honrar o caminho que te trouxe até onde está. Vera vem me visitar todas as tardes de quarta-feira. Sentamos no jardim, tomamos chá e conversamos sobre tudo e nada. Ela me conta as fofocas do bairro. Eu conto sobre os progressos de Diogo na escola. Às vezes, simplesmente ficamos em silêncio, curtindo a companhia, sem necessidade de preencher cada momento com palavras. Helena, me disse semana passada, alguma vez se arrepende de ter tomado as decisões que tomou? Jamais. Pela primeira vez em meses, sinto que estou vivendo minha própria vida, em vez da vida que outros desenharam para mim. E se Rafael voltar pedindo perdão? Se voltar com um perdão genuíno e uma compreensão real do que fez, vou escutar. Mas não vou fingir que nada aconteceu só para manter a paz familiar. Rafael me ligou 3 vezes nesses 6 meses. A primeira vez, 2 semanas depois que saíram, para me dizer que tinham encontrado um apartamento pequeno, numa zona popular e que estavam passando muito mal financeiramente. Esperava, suponho, que eu me sentisse culpada e oferecesse ajuda financeira. Quando não fiz, desligou chateado. A segunda ligação foi em dezembro para me convidar para passar o Natal com eles no apartamento novo deles. Para você conhecer onde moramos, disse, como se eu tivesse alguma responsabilidade de validar as novas circunstâncias deles. Agradeci o convite e expliquei que Diogo e eu tínhamos nossos próprios planos natalinos. A terceira ligação foi há 1 mês. A voz dele soava diferente, mais humilde, mais quebrada. Me contou que Patrícia tinha voltado para a casa da mãe porque a situação econômica tinha ficado insustentável e que ele estava morando sozinho, trabalhando numa fábrica para pagar o aluguel. Mãe, acho que cometi o maior erro da minha vida. Qual erro, Rafael? Ter perdido você por seguir os planos da Patrícia. Você não me perdeu por seguir os planos da Patrícia. Me perdeu por não me defender quando eu mais precisava. Tem algum jeito de consertar isso? O jeito de consertar isso é você entender realmente o que fez e trabalhar para se tornar uma pessoa diferente. Não para recuperar minha casa ou meu dinheiro, para recuperar sua própria dignidade. Como faço isso? Não posso te ensinar a ser um bom homem. Isso é algo que você tem que aprender sozinho. Não conversamos mais desde então. Mas sei que ele está lá, em algum lugar da cidade, lidando com as consequências das decisões dele. Uma parte de mim, a parte que foi mãe dele durante 45 anos, espera que ele aprenda e cresça com essa experiência. Outra parte de mim, a parte que aprendeu a se proteger, sabe que algumas feridas são profundas demais para sarar completamente. Diogo mantém contato ocasional com o pai. Me conta que Rafael pergunta por mim em cada conversa, que diz que sente minha falta, que lamenta o que aconteceu,
mas também me conta que o pai dele continua culpando Patrícia por ter sido a verdadeira arquiteta de todo o plano, sem assumir completamente a própria responsabilidade no que aconteceu. O que você acha disso, meu filho? Que meu pai ainda não entende que ele escolheu seguir esses planos. Ninguém obrigou. Sente falta dele? Sinto falta do pai que pensei que ele era. Não sinto falta do homem que ele acabou sendo. Ontem, enquanto regava as rosas do jardim, as mesmas rosas que Paulo e eu plantamos juntos há 20 anos, comecei a pensar em tudo que mudou na minha vida. Não só o óbvio, o fato de que moro sozinha com meu neto em vez de estar internada numa casa de repouso, mas as coisas mais profundas. Aprendi que solidão e estar sozinha são duas coisas completamente diferentes. Durante meses, morei rodeada de família, mas me sentia terrivelmente sozinha. Agora moro com menos pessoas, mas me sinto mais acompanhada do que nunca. Aprendi que o amor verdadeiro respeita, não controla. Que a família real se define pelas ações, não pelo sangue. Que a dignidade é uma decisão que você toma todos os dias, não um presente que espera receber dos outros. Aprendi que nunca é tarde demais para se defender, para mudar o rumo da sua vida, para escolher a paz sobre o caos e o respeito sobre o conforto. Esta manhã, enquanto preparava o café, Diogo desceu mais cedo do que o normal. Vó, posso te perguntar uma coisa? Claro, meu filho. Você é feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que ninguém me perguntava sobre minha felicidade que tive que pensar na resposta. Sim, Diogo. Sou feliz. Não do jeito que esperava ser feliz aos 72 anos, mas sou genuinamente feliz. Fico muito feliz de ouvir isso. E você? É feliz aqui comigo? Mais feliz do que tenho sido há muito tempo. Aqui posso ser eu mesmo sem ter que fingir ou esconder o que sinto. Ficamos um momento em silêncio, curtindo o café e o sol da manhã que entra pela janela. Vó, sabe qual é minha parte favorita de morar aqui com você? Me diz. O silêncio. Não o silêncio da tristeza ou do medo como o que tinha em casa quando meus pais planejavam coisas escondido. O silêncio da paz. O silêncio que vem quando você já não precisa se defender das pessoas que supostamente te amam. As palavras dele foram a confirmação perfeita de algo que tenho sentido, mas não tinha conseguido expressar. Esse silêncio que agora enche minha casa não é vazio. Está cheio de dignidade recuperada, de decisões corretas, de amor genuíno. Às vezes o silêncio mais lindo é o que você escolhe quando decide parar de se justificar diante de quem nunca vai te entender. Às vezes, a paz mais profunda é a que você encontra quando para de perseguir o amor de quem nunca vai te valorizar como você merece. Diogo tem razão. O maior presente de tudo isso não foi recuperar minha casa ou meu dinheiro. Foi recuperar o silêncio que vem com a paz interior. O silêncio que chega quando finalmente você decide que sua própria aprovação é mais importante que a aprovação de qualquer outra pessoa. E nesse silêncio, pela primeira vez em muitos anos, voltei a me encontrar completamente comigo mesma. Helena Ferreira, aos 72 anos, tinha aprendido a lição mais importante da vida. A dignidade não se perde com a idade. Se fortalece quando você decide defendê-la. E nessa defesa, encontrei não só minha liberdade, mas também a paz que tinha procurado durante tanto tempo. O amor verdadeiro não aprisiona, liberta. E hoje, finalmente, sou livre. Se você gostou dessa história, responda nos comentários. No meu lugar, o que você faria? E não se esqueça de assistir ao próximo vídeo que aparecerá na sua tela. Ele tem uma reviravolta surpreendente e emocionante que vai te prender do começo ao fim.